Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abby Oráculos. Você escolheu a primeira opção, a montanha. E meu grupinho número 1. Na leitura de hoje, a gente vai descobrir qual é a aprovação que você está passando no momento. Qual é a grande lição que você está passando. O que o universo quer ensinar pra você. O que a vida quer mostrar pra você. Eu vou deixar sua cartinha aqui. Eu não quero nem me concentrar muito nessa carta, porque ela é muito reflexiva. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar olhando pra carta, a carta vai ficar olhando pra mim, eu vou ficar aqui em silêncio, olhando pra carta e pronto, não tem leitura. Eu tô muito no modo eremita ultimamente, gente. Aliás, queria até aproveitar pra falar Feliz Ano Novo pra você, meu grupinho número 1, porque, assim, eu não apareço aqui desde o Natal, né? Desde o dia 24. Ou foi dia 25 que eu postei, eu não lembro, só sei que faz muito tempo. E, enfim, dei minha sumida, tô no meu modo eremita mesmo. Passei esse tempo lendo, passei esse tempo em meditação, porque eu tava sentindo que tava precisando me isolar um pouquinho, mas foi um isolamento bem positivo, assim, sabe? Diferente de alguns que eu já tive aí na minha vida, que eu queria me esconder porque eu tava meio triste. Enfim, essa leitura não é sobre mim, né? Vamos começar a sua leitura, meu grupinho número 1. Talvez eu tô falando tanto assim que talvez você faça isso de vez em quando também, não? Dar aquelas sumidas, entrar no modo ermitão, ir pra montanha, meditar, metaforicamente falando. Mas vamos lá, meu grupinho número 1. O que a vida tá tentando te ensinar agora? Qual que é a grande lição? Eita, nós! 10 de espadas. Ok. Alguma lição sobre a dor, sobre a traição, sobre sentimentos de derrota também. Ai. 3 de espadas. Ok. Talvez o seu modo ermitão, meu grupinho número 1, seja... Se você tiver assim, né? Se você tiver, vamos explicar melhor. Se de vez em quando te bate uma vontade de se isolar, de não falar com ninguém, não responder ninguém, dar aquela sumida básica, entrar naquele modo mais reflexivo, mais de interiorização, sabe? De tentar processar os seus sentimentos sozinho, sem ninguém pra atrapalhar, pra perguntar o que tá acontecendo com você. Você só quer ficar sozinho e tentar processar as coisas. Talvez essa vontade, em você especificamente, ela venha essa necessidade mesmo de que você tem de processar alguma coisa muito dolorosa que te aconteceu. Pior que eu tô falando isso e não tá ressonando 100%. Não parece que te aconteceu alguma coisa específica que você sabe apontar o dedo e falar: nossa, esse foi o dia que meu coração partiu. Aquele foi o dia. Eu acho que foram vários dias. Vários mini partições no seu coração, sabe? Olha quantas espadas tem aqui. 10, né? Que é o 10 espadas, mas o que eu tô tentando dizer é que não foi uma derrota só, não foi uma tristeza só, não foi uma coisa só. Não foi uma decepção só. Foram várias. Tem uma coisa sobre a fragmentação, meu grupinho número 1, sobre você se dividir toda vez que o seu coração parte de uma forma muito profunda. Sabe, isso acontece quando a gente tinha um futuro à nossa frente, a gente pensava num futuro pra gente, tinha uma expectativa de algo que ia acontecer, de como aquilo ia acontecer, e de repente aquilo termina, aquilo acaba, aquilo desmorona na sua frente. E você tem que, de alguma forma, tirar forças de algum lugar e começar de novo. E aí você começa de novo em algum lugar. E você chega ao ponto de começar a se abrir de novo, mesmo que você esteja um pouco assustado. Então você começa de novo, você se abre de novo, confia de novo e pronto. Parte seu coração mais uma vez. Isso não só no amor, sabe? Às vezes é na amizade, às vezes é na sua área profissional. Às vezes é em alguma área da sua vida que não tenha nenhum rótulo, sabe? Não é nem área profissional, nem área da saúde, nem área... Às vezes é uma coisa que tá permeando todas as áreas da sua vida, mas essas decepções, esses futuros interrompidos,
cada um deles se torna um fragmento, uma rachadura naquele espelho, sabe? Porque eu tô vendo isso, eu tô vendo alguém se olhando num espelho. E esse espelho tá rachado, fragmentado, porque cada rachadura ali representa um futuro que ele poderia ter e não tem mais. Isso acontece muito quando você teve muitos términos, muitas transformações na sua vida. Seja porque você se mudou de cidade algumas vezes, seja porque você teve términos amorosos ou mudou de carreira, alguma transformação, sabe? Em que as coisas mudam pra você. E mudam muito. Cada mudança dessas é como se fosse mais uma espada pra você. E às vezes a gente não enxerga desse jeito, porque se você for uma pessoa mais positiva, meu grupinho número 1, mais otimista, mais alegre, a gente passa por essas transformações de uma forma mais positiva. Você consegue enxergar o lado bom dessas mudanças. Por exemplo, sim, eu me mudei de cidade, me mudei de tal lugar pra tal lugar, mas foi bom porque eu conheci novas pessoas. Sim, eu terminei aquele relacionamento, mas foi bom porque aí eu conheci aquela outra pessoa que foi muito melhor, tive experiências, tudo isso é verdade. Todo esse lado positivo das suas mudanças são verdades. Esse otimismo que você tem dessas transformações que você passou, ele é real. Só que às vezes esse otimismo ele ofusca algo que está ali por trás, né, do subconsciente. Essa dor aqui, pelos futuros interrompidos, por essas rachaduras. E se, né, é aquele grande e se, que às vezes eu falo aqui nas leituras. E se eu tivesse ficado? E se a gente não tivesse terminado? E se aquilo tivesse acontecido? E se aquilo não tivesse acontecido? Esses acúmulos de e se, sabe? Isso dói demais. Isso dói demais. Mesmo que tenha... A cada e se tem um lado positivo, tem essa dor associada também. Quando a gente não olha pra ela, ela continua lá, fincada no coração. Eu vou tirar mais uma carta. O princípio aqui da leitura, da tiragem, sempre foi tirar 3 cartas. Eu tô fazendo com 2 só. Eu tô vendo a constelação de Órion. Fechei o olho e vi a constelação de Órion. 4 de copas. É isso, tem essa... Não é só tristeza aqui, sabe? É mesmo essa falta de energia, uma coisa maior do que a tristeza. Porque você não consegue muito bem apontar onde é que tá doendo, né? Não é como se fosse um pontinho ali. Ah, tá ali é tristeza, tá ali, vamos resolver. Não, é algo que meio que permeia mesmo. Ai, grupinho número 1. Vamos mudar de baralho. O que é estranho é que eu não tô me sentindo desconfortável nessa energia. É quase como se você não conhecesse outra coisa, sabe? Nossa, isso é muito triste de dizer. Quatro de ouros. Tem a questão do apego aqui, não? 4 de ouros é aquela carta que fala sobre o materialismo, o egoísmo, a vontade de ter para si. E não só a vontade de ter para si, mas de manter. É uma forma de estagnação material, vamos dizer assim. E material no sentido de... É visível o que está acontecendo, é tangível. Eu acho que isso aqui significa que a grande lição agora para você é você saber modificar a sua situação interna através do reflexo que ela tem na sua vida material, sabe? Essa carta também tem uma montanha aqui, como a carta que você escolheu, tá vendo? A carta do 4 de ouros. E outro aspecto da montanha é o aspecto do número 3, que é, na numerologia, é o número da criatividade, da transformação, da harmonização dos polos. Isso tudo que eu tô falando tem um sentido. Eu não sei se vale a pena explicar,
o sentido pitagórico do número 3, sabe? Me aprofundar muito nisso, mas o que basicamente quer dizer é que existem 2 polos de tudo que acontece com a gente, né? O polo negativo e o polo positivo. As coisas que acontecem com a gente são em essência neutras. Elas não são coisas ruins nem coisas boas. A gente atribui significado às coisas. Mas tem um lado positivo e o lado negativo. Esse terceiro ponto aqui do triângulo representa a harmonização desses 2 polos. Sabe? Você ir pelo caminho do meio, você harmonizar os 2 polos, você equilibrar esses 2 polos, não é ir ali exatamente pro ponto zero, né? Não é exatamente no ponto de não sentir mais nada, não sentir nem que é positivo e nem que é negativo. A verdadeira harmonização está em um ponto acima do polo. Literalmente, é como aparece no triângulo. Tem um polo positivo ou negativo, ou vice-versa. Vamos dizer que aqui está o negativo e aqui está o positivo. E o ponto de harmonização está sempre acima. É sempre o ponto acima. Isso tudo para dizer o quê? Meu grupinho número 1. Que principalmente, se você sente uma certa anestesia, se você se sente anestesiado em relação a essas experiências que você teve que te trouxeram bastante dor, se você sente essa vibração aqui do 4 de copas, essa sensação de nada tem mais graça, nada me impressiona mais, eu também não tenho mais tanto interesse assim em experimentar coisas novas ou conhecer algo novo, porque nada me interessa, ou de conhecer alguém novo, porque ninguém novo mais me interessa. Sabe, a saída dessa energia aqui, que seria o ponto zero, não é você tentar ir pro ponto positivo, você vê o lado positivo das coisas, vê o lado positivo de, sei lá, voltar a ter encontros amorosos com as pessoas, pra tentar conhecer gente nova, ou então tentar colocar seu currículo pra descobrir um trabalho novo que você goste. Sabe, ver o lado positivo das coisas? Talvez a saída não esteja por aí. E muito menos a saída estará em você ressentir essas dores do passado, né? Em você remanescer naquela dor, remanescer naquela lembrança, remanescer naquela sensação de, nossa, mas isso aconteceu comigo, foi comigo que aconteceu. Sabe, aquela identificação com o sofrimento, que a gente se vê não como alguém que está sentindo uma emoção, mas como a própria emoção em si. Eu sou a tristeza, eu sou o meu próprio sofrimento. Sabe, a identificação com o sofrimento. Não tá nem por um lado, nem pelo outro. Acho que a grande lição pra você, meu grupinho número 1, é mesmo você perceber que existe um outro, completamente novo nível de experiência já disponível pra você. Que não tem a ver em ver o lado positivo ou negativo das coisas. É mesmo algo completamente novo, algo que está acima dessa sua experiência até aqui, até hoje. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei pelo que exatamente você passou, ou quantas vezes você passou por determinada situação, a mesma situação de novo. A única coisa que eu consigo saber pelas cartas é que foram várias situações, não foram 1, 2 ou 3, sabe? Foram várias. E que essas situações ficaram no seu peito, ficaram em você, por causa do 3 de espadas, que é a carta do ressentimento. De você ter esses pensamentos, ter essas memórias, essas lembranças associadas à dor, à experiência negativa. Mas a grande lição aqui é que existe um nível completamente novo de experiência pra você, disponível pra você. Que você não precisa passar por essa mesma história de novo, se você não quiser. Sabe, há um motivo pra você já estar entediado, porque me parece que esse pêndulo do positivo, negativo, ele já oscilou, já perdeu a energia dele. Sabe, quando o pêndulo ele vai girando de um lado pro outro, até ele vai perdendo energia, até ele ficar parado, estagnado ali. Seria a estagnação do 4 de copas, né? Ele paradinho. Ele não oscila mais, ele fica ali sem movimentação, fica naquela estagnação. E no caso aqui, a estagnação emocional mesmo, por causa do 4 de copas. Que acaba transbordando em outras áreas da vida, como a área material também, aqui com 4 de ouros. Sabe? Então a saída não é essa, não é fazer o pêndulo parar de vez, ali no zero. A saída é você experimentar outro patamar de experiência. Então, a próxima vez que, metaforicamente falando, você olhar no espelho
e ver esses fragmentos no espelho que refletem ali o passado, a sua história, tudo que já te aconteceu. E refletem também esses eus que você poderia ter sido se você tivesse continuado por aquele caminho que foi interrompido. A próxima vez que você, metaforicamente, olhar nesse espelho, saiba que literalmente você tem a oportunidade de renovar todo aquele reflexo. Instantaneamente, se você desejar. De apagar todas as rachaduras. E passar a ver naquele espelho exatamente aquilo que você decidir ver no espelho. Falando isso de uma forma mais, assim, menos mística, menos metafórica, isso seria dar novos significados às coisas que aconteceram com você. Não dê o mesmo significado. Não dê as mesmas respostas. Sejam respostas positivas ou sejam respostas pessimistas. Tente mudar as respostas, tente encontrar respostas melhores ainda. E você vai saber quando uma resposta é melhor, analisando como você está se sentindo naquele momento. Se a resposta fizer você se sentir bem, fizer você se sentir entusiasmado, feliz, independente se for uma resposta estereotipicamente positiva ou uma resposta estereotipicamente pessimista, até uma resposta pessimista pode fazer você se sentir bem, desde que ela esteja em outro patamar, entende? Um exemplo disso seria, às vezes, até a gente utilizar a raiva para lidar com a dor. Isso é só um exemplo. Ao invés de você sentir tristeza por alguma coisa ruim que te aconteceu, mudar de patamar é você passar, por exemplo, a sentir raiva. Porque a raiva tem uma vibração um pouquinho mais elevada do que a tristeza. A tristeza é aquela coisa bem baixa frequência mesmo. A raiva é baixa frequência também, mas já é um pouquinho mais alta. Aí depois da raiva você tem a frustração, que é um pouquinho mais alta do que a raiva. Né? E você tá ali chateado com a situação, frustrado com a situação, é um pouquinho melhor do que você ter raiva. Aí depois da frustração tem aquela incômodo, né? Que é um pouquinho melhor que a frustração. E assim você vai subindo a escada da melhora emocional, sabe? Então, chacoalha tudo aquilo que você vê no seu espelho metafórico, essas rachaduras, principalmente, meu grupinho número 1, esses e se's, sabe? São esses eu futuros seus que você não pode viver. Foi interrompido. E cada vez que você interrompeu essa sua expectativa, isso causou uma rachadura em você e no seu coração. A grande lição aqui é você dar novas respostas às suas antigas questões. Tá bem? Meu grupinho número 1, por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, mesa sua. Eu sou a Abby Oráculos. Você escolheu a segunda opção. E meu grupinho número 2, na leitura de hoje, a gente vai descobrir o que a vida tá tentando mostrar pra você. O que a vida tá tentando te ensinar. Qual é a grande provação, o grande teste que você tá passando nesse momento. Vamos começar aqui com o tarô. Eu quero aproveitar que eu tô embaralhando as cartas, ou começando a embaralhar as cartas, pra desejar feliz ano novo pra você. Porque afinal de contas, desde o Natal, desde o ano passado, eu não apareço aqui no canal, então eu ainda não tive essa oportunidade de desejar feliz ano novo pra você, tá bom? Vamos começar. Aí, minha voz do contra já tá me contrariando aqui na cabeça. Tava falando comigo mesma. Nesse caso foi eu mesma, tá? Não foi meu mentor, não. Mas eu tava pensando aqui que ainda não é ano novo, né? Ano novo é só em março, quando o Sol entra em Áries e o ciclo astrológico começa de novo. Mas, enfim, isso sou o eu do contra falando, né? Eu não tenho nada contra ao calendário gregoriano que a gente segue. Eu acho até muito interessante mesmo esse sistema de 7 dias da semana e tal. E isso também tem muito embasamento. Eu aprendi isso esses dias, sabe? Acho que vem da Babilônia. E os 7 dias da semana, eles são homenagem aos planetas que os antigos babilônios conseguiam ver no céu. Eram os divinos, né? Os andantes, os viajantes. Porque eram as únicas estrelas, eles não sabiam que eram planetas e não estrelas. Mas eram as únicas estrelas, entre aspas, que se moviam livremente no céu. Eles eram independentes, eles não seguiam um movimento como as estrelas. Eles meio que vagavam no céu noturno, né? Porque eram planetas, têm a órbita mais curta. Enfim, eu achei interessante descobrir isso. Talvez você também goste de astrologia, ou até de astronomia também, né?
Bom, vamos começar essa leitura, meu grupinho número 2. Eita, nós. Já começou aqui o Chácara Laríngeo. Ei, virou uma carta aqui? Virou. A carta do Imperador. Vou botar ele aqui. Pode ser que ele tenha alguma coisa a ver com sua leitura. Energia séria, hein? Que isso, hein, grupinho número 2. Tô botando a culpa em você aqui dessa energia, porque eu não tô assim tão séria. Vamos lá, então, né? Vou começar, então. Vou ficar quieta. Página de espadas. Outro página. Página de bastões. Talvez você esteja com dificuldades de... Talvez eu vou falar de uma forma mais simples possível. Talvez você esteja sentindo falta, ou sentindo muita falta, de alguma espécie de guia pra você, alguma espécie de mentor. Alguém que te possa, sabe, literalmente segurar na sua mão e falar: não, vai por aqui que aqui vai dar certo. Faça assim, faça assado. Olha, isso aí que você tá fazendo não é certo. O certo é tal jeito. É quase como se existisse mesmo essa carência em você. Desculpa falar essa palavra, que às vezes, né, dá aqueles gatilhos. Mas essa necessidade mesmo. Poxa, alguém me diz o que fazer, por favor, porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Alguém me mostra o caminho. Eu só peço isso, eu só queria isso, que alguém me mostrasse o caminho. O que eu faço agora? Me mostra o caminho. Talvez isso seja algo que tá mesmo martelando na sua cabeça, talvez até por anos. Ou talvez até sua vida inteira. A gente tem 2 páginas aqui. Não teve uma progressão de um pajem pra um cavaleiro, de um pajem pra um rei. Não, são 2 páginas e o imperador no meio, sabe? Vou explorar melhor essa questão aqui com outro tarô. E eu acho assim que tem essa sensação ruim aqui. Não é ruim. Esse imperador aqui é quase como se ele estivesse em silêncio, sabe? Ele estivesse olhando pra você e você tá na frente dele, pedindo algum tipo de orientação. Acho que essa é a palavra. Você tá ali, me ensina, me mostra o que eu faço, me diz o que fazer. E é quase como se ele estivesse em silêncio e não falasse nada, não te mostrasse o caminho. Aquilo que você tá buscando, essa orientação que você tá buscando, simplesmente não tá chegando pra você. Você tá ouvindo um grande ou horroroso silêncio às suas questões. E eu acho que você tem sede de conhecimento, tem sede de saber o que tá acontecendo e tem sede de respostas com página de espadas. Mas elas não vêm, né? Ou quando elas vêm, elas não vêm daquele jeito assim que realmente satisfaz. Você realmente se sente seguro naquela resposta. Não, com certeza isso aí tá certo. Com certeza isso aí que eu acabei de aprender, essa é a verdade absoluta. Não. Você fica meio que sentindo... Será que isso é verdade? Será que não é? Eu encontrei uma resposta, mas será que essa é a resposta? Ou é só mais uma resposta? É uma insegurança. Eu me sinto meio... Não sei, eu sinto um carinho com esse pajem de bastões que tá representando você aqui. É quase como se ele tivesse despreparado, aparentemente despreparado pra encarar um mundão, sabe? Olha como ele tá reagindo aqui a algum tipo de surpresa no caminho dele. Ele tá fazendo essa cara de, meu Deus, o que é isso na minha frente? E assim, eu não posso deixar de pensar o que esse menino tá fazendo sozinho no meio do nada. Cadê a mãe dele? Cadê o pai dele? Ele parece meio desprotegido aqui, sabe? Talvez você tenha uma parte de você que se sinta assim. Mas ao mesmo tempo tem essa teimosia aqui do pajem de espadas. Eita, tô gaguejando pra caramba hoje. Tem essa teimosia aqui de falar... Não, eu sei sim o que eu vou fazer. Eu sei o que eu tô fazendo. Não preciso de ajuda. Sai de perto de mim. Sabe? Porque eu acho que... Talvez você carregue consigo essa... Ao mesmo tempo que você quer um guia, quer alguém que te oriente, você não aceita qualquer resposta. Vem um guru
e te diz o que fazer e você fala, nada a ver. O que esse guru tá falando aí é tudo bobagem, nada a ver. Sabe, não satisfaz, você rejeita as respostas. Essas respostas que satisfariam muitas pessoas não satisfazem você. E não é porque você é melhor ou pior do que ninguém, ou que aquelas respostas estejam erradas. Porque eu nem sei se isso existe, né? Sinceramente. Eu só acho que existem as respostas erradas pra você, né? Para as outras pessoas pode ser a resposta certa. Aquela coisa da relatividade da verdade, que, meu Deus, eu não quero entrar nesse assunto, não. Mas acho que você sabe o que eu tô falando. Vamos tirar outra carta aqui. Eu já tenho uma pequena noção do que pode ser a sua grande provação, meu grupinho número 2. Qual deve ser a grande teste, a grande provação pra você nesse momento? Não sei, vou confirmar aqui. Ok, 10 de copas. Deixa eu puxar um pouquinho a mesa aqui, que eu não sei se eu tô mexendo ali na câmera. Pronto. Não fica chateado comigo, meu grupinho número 2, mas acho que a grande lição tá bem mais na cara do que você pode imaginar. Sabe, eu acho que esse silêncio que você tá ouvindo dos mentores ou até do próprio mundo mesmo, o mundo não serve como um orientador que deveria ser pra você. Você é um aprendiz, você é alguém que tá pronto pra aprender, quer saber das coisas, quer ter conhecimento, mas não aparece professor. Cadê o professor? Cadê o mestre? Cadê a moto passando aqui do lado? Cadê alguém que me diga o que fazer? Parece que você recebe um grande silêncio de volta, ninguém aparece, sabe? Mas, ironicamente, talvez a resposta, né, a grande provação que você está passando nesse momento é ser o seu próprio guia, é se tornar o seu próprio mestre. Porque deixa eu te contar um segredo, meu grupinho número 2. Não existem respostas certas. Existem as respostas que a gente dá. O significado que a gente atribui às coisas. Qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é a minha missão? Qual é a missão da humanidade? Essas questões, as respostas para essas questões são as respostas que você quiser dar. E eu sei que isso é bastante insatisfatório, porque como é que a gente vai saber se a gente não tá inventando alguma coisa que não tem nada a ver com a verdade, né? Como é que a gente vai se orientar ali, na verdade, literalmente, se orientar, encontrar o norte? Como é que a gente vai saber se a gente não tá indo por um caminho completamente errado, sendo que a gente é o nosso próprio guia? A gente é o nosso próprio norte, a gente é a nossa própria bússola. Como é que eu vou saber quando eu vou estar errando? É um bocado frustrante. Mas assim, no tarô tradicional, o 9 de copas é um senhorzinho sentado ali na frente de 9 copos. Todos eles transbordando, todos eles cheios de abundância emocional. E ele tá ali de braços cruzados, quase como ironicamente falando, eu sou dono disso aqui e eu posso decidir o que eu vou fazer com aquilo. Eu posso decidir se eu vou oferecer pra você esse copo, eu posso decidir se eu vou ficar com todos eles pra mim, porque eu sou o mestre da minha própria satisfação emocional. E ele tem esse sorriso sarcástico no rosto, quase como se ele realmente tivesse uma resposta que a gente não tem, como se ele tivesse o segredo que muita gente não tem, o segredo da felicidade, né? O famigerado segredo da felicidade. E eu acho que o mais importante que você escute aqui hoje na mesa, meu grupinho número 2, é que a capacidade que você tem de gerar respostas satisfatórias, respostas certas pra você, é igual, é do mesmo tamanho da sua fome de respostas. É proporcional, completamente proporcional. Então, tanto quanto você duvida, tanto quanto você questiona, tanto quanto você quer saber, quer absorver conhecimento, é o mesmo tanto que você tem de respostas dentro de você, esperando para ser atingida, esperando para ser descoberta dentro de você. E eu sei que essa coisa de encontrar as respostas dentro de você é tudo muito místico, é tudo muito esotérico, mas é verdade, eu juro que é verdade. Esses grandes mestres que a gente encontra no nosso caminho, que são pessoas que sim, têm respostas, que mostram um ângulo que a gente não tinha visto, respostas brilhantes para questões que a gente tinha há muito tempo, a gente nunca tinha visto daquele jeito. Sim, esses mestres, eles existem e eles ajudam a gente no nosso caminho. Mas sabe o que um dos meus grandes mestres, assim, que foi Platão,
Eu vi isso no canal da Nova Acrópole, nem sei se é verdade. Deve ser, porque eu confio muito na Lúcia Helena. A professora da Nova Acrópole, chama Lúcia Helena, ela contou essa história. De que Platão costumava dizer que a mãe dele era parteira, mas que ela nunca foi capaz de fazer o parto de uma mulher que não estivesse grávida. E isso é uma metáfora, uma linguagem, uma alegoria, vamos dizer assim, para dizer que o mestre nunca pode gerar o conhecimento no aluno. Ele nunca pode literalmente inventar do nada o conhecimento no aluno. Ele pode tentar mostrar ali mais ou menos para onde o aluno deve olhar, mas é o aluno sozinho que encontra as respostas, sozinho. Porque o mestre não tem como ser o aluno, entrar na alma do aluno e ver o mundo pelo olho do aluno e de repente ele só pode tentar mostrar, ele pode tentar apontar o caminho e falar, se você olhar por ali, talvez você chegue a alguma conclusão. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que isso prova o ponto que eu tava falando de que não adianta você procurar esses mestres que apontam um caminho se você não tiver a capacidade de saber enxergar aquele caminho. Porque os mestres vão apontar, vão falar e você vai olhar e não vai ver. Entende? Então isso prova o ponto de que tá tudo dentro de você realmente. É você que chega ao caminho. Sempre foi. Às vezes com a ajuda de alguns mestres que apontam um caminho, mas no fundo sempre depende de você. Eu acho que a grande lição pra você agora é você se sentir mais satisfeito, um pouco mais satisfeito, sabe? Com a sua forma de guiar a si próprio. Porque eu acho que é isso que a vida tá pedindo pra você. Talvez não, principalmente se você estiver ouvindo esse silêncio que eu tava falando, né? Se realmente você estiver fazendo questões, perguntas, que normalmente os seus mentores espirituais viriam e te responderiam, mas dessa vez parece que tá vindo um silêncio, ninguém tá te mostrando realmente o que você tá perguntando. E eu acho que isso é proposital. Eu acho que esse é o teste, meu grupo número 2. Esse silêncio, ninguém tá te mostrando o caminho, ninguém tá falando, é justamente um teste, uma forma de o universo falar pra você, olha, agora é com você, o que você acha? Sabe aquela coisa irritante de quando você faz uma pergunta pra alguém e esse alguém te responde com uma outra pergunta? Ao invés de responder, te responde com uma pergunta. Eu acho super irritante. Eu acho que, de certa forma, o universo tá fazendo isso com você agora, meu grupo número 2. Você pergunta, pra onde eu vou agora? O que eu tenho que fazer? O universo te responde, pra onde você quer ir? O que você quer fazer? Aí você pergunta, não, mas pra onde você acha que eu devo ir? O que eu tenho que fazer? Não, mas pra onde você acha que você deve ir? O que você acha que você deve fazer? Sabe, é mesmo aquela coisa irritante de se vira. Se vira, encontra suas próprias respostas. É um bocado complicado isso aqui, meu grupo número 2. Eu acho que eu vou acabar a leitura por aqui, tá bom? Por enquanto é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu realmente desejo boa sorte pra você, tá bem? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, mesa é sua. Eu sou a Tarô de Oráculos. Você escolheu a terceira opção, a carta da maré. E meu grupinho número 3, vamos começar a sua leitura. Na leitura de hoje, a gente vai descobrir qual é a grande provação que você está passando nesse momento. Qual é o grande teste que o universo tá te dando nesse momento. O que a vida quer te ensinar agora? Eu vou começar tirando 3 cartas aqui, tá bem? Com o tarô das bruxas. E enquanto eu tô embaralhando, eu queria desejar feliz ano novo pra você. Porque eu não apareço aqui no canal, né? Desde o Natal. Dei aquela sumida básica, entrei no modo eremita mesmo. Normal, eu sempre faço isso, gente, sério. De vez em quando eu preciso dar uma sumida pra dar aquela recalibrada. Mas vamos lá, meu grupo número 3. Só dar uma ajeitada aqui. Vamos começar. Eu acho que tá demorando pra vir alguma carta. Porque acho que é uma mensagem mais sutil. Eu tô ouvindo um tom binaural aqui nos meus fones. Eu fico escutando com os fones de ouvido. Eu fico ouvindo durante as leituras. É sempre assim. Eu fico ouvindo ou uma música calma de piano ou um tom binaural. E do nada, esse meu lado esquerdo aqui, ele ficou em silêncio.
E eu fiquei ouvindo só do lado direito. Parece que meu ouvido tapou desse lado. Eu acho que isso é uma forma dos meus mentores chamarem atenção pra eu ouvir melhor. Tipo, presta atenção. Escuta melhor. Apura os seus ouvidos. E eu interpreto isso como se a mensagem agora fosse mais sutil. Não vai ser tão clara, sabe? Vai aparecer as cartas aqui, eu vou saber exatamente o que significa. Eu acho que a mensagem vai ser mais sutil, mais difícil. Eu preciso aumentar minha sensibilidade aqui. Já tem até uma carta na mesa, né? Rei de Ouros. Normalmente, assim, eu olharia pro Rei de Ouros e diria pra você: olha, acho que a questão pode ter algo a ver com a sua vida material, pode ter a ver com o seu reino, ou seja, com tudo aquilo que é tangível pra você, está sob o seu controle, sobre a sua responsabilidade. Mas, apurando um pouco a minha visão e prestando atenção no que eu sinto, algo muito específico, não sei se eu vou conseguir explicar. É uma insatisfação, mas mesmo assim, essa insatisfação tá ligada à responsabilidade. O que eu tô visualizando aqui é um pai que tem um emprego e ele não tá 100% satisfeito nesse emprego. Não é como se o emprego fosse o sonho de toda a vida dele, a missão de vida dele, algo que ele atribui significado, algo que ele atribui, sabe, uma paixão. Não, ele faz aquilo porque ele tem que fazer. Não é aquela coisa idealista, romântica, que muita gente tem, né? Especialmente as pessoas mais jovens, né? Os millennials têm muito disso, né? Eu sou millennial também. Os millennials, eu incluída, a gente costuma sonhar com uma carreira, né? Com uma vida profissional que traga algum significado, que tenha significado, que traga mudança para o mundo, ou então que seja importante para mim, sabe? Ou que seja importante para as pessoas ao meu redor, algum significado. A nossa carreira, né? Principalmente para os millennials, isso tem que ser importante pra gente. Não necessariamente importante no sentido de uau, eu sou a pessoa mais necessária que a humanidade já viu. Não nesse sentido. Mas tem que ter aquele significado. Não pode ser uma coisa sem sentido, alguma coisa burocrática. E eu vejo, com essa carta aqui, do Rei de Ouros, eu vejo alguém que tem essa personalidade de querer atribuir um significado à sua carreira, mas ao mesmo tempo tá trabalhando em algo que não tem esse significado. E tá fazendo isso porque tem que ser feito. Não necessariamente porque é um pai, né? Isso foi uma alegoria, uma metáfora para explicar esse sentimento. Mas essa pessoa que apareceu aqui na mesa, ela não faz isso porque ela tá muito preocupada com o significado, mas porque ela simplesmente precisa fazer. Ela precisa trabalhar, ela precisa trazer o sustento pra dentro de casa. E ela simplesmente faz. Eu acho muito bonito isso. Às vezes até romantizo mais do que deveria, mas eu acho que existe beleza nisso. Eu não sei se esse Rei de Ouros é você, meu grupo número 3, ou alguém importante na sua vida. Aí, a paixão. As de bastões, a carta da paixão. Uma coisa que eu tava querendo falar também sobre esse Rei de Ouros é que não necessariamente é só na carreira que ele tem essa necessidade de significado. Às vezes até no relacionamento também, né? Nossa, eu vou ter um relacionamento, mas tem que significar alguma coisa. Não pode ser algo casual, algo que não interessa, algo raso, superficial. Eu gosto de significado, eu gosto de paixão, eu gosto de estar envolvido naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Mas ao mesmo tempo tem essa praticidade. Como? Como é que essa pessoa consegue continuar vivendo o dia a dia? Eu sei que é necessário, eu tô ouvindo. Eu consigo porque tem que fazer, não tem outra escolha, tem que ser feito. Mas tá, tem que ser feito, entendi. Isso eu entendi, que você não tem escolha, que esse Rei de Ouros não tem escolha, mas como exatamente você sobrevive? Ou esse Rei de Ouros sobrevive? Como é que no dia a dia você não entra em depressão profunda, por exemplo? É isso que eu quero saber, entende? Porque ao mesmo tempo que você tem ou esse Rei de Ouros tem essa necessidade de significado, não tá encontrando esse significado, esse sentido maior, ou na carreira, ou no relacionamento. Tira mais uma carta.
Olha, o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele é o responsável mesmo. Ele é a pessoa mais responsável do baralho inteiro, eu diria. Mais do que os reis até. Por que eu digo isso? Porque a vontade do cavaleiro é sempre testada, né? Não é como a do rei ou da rainha, que eles têm um papel estabelecido de governar, né? De tomar conta do reino, tomar decisões, etc, etc, etc. Não, o cavaleiro, muitas vezes, ele passa por muitas provações. Porque ele tá ali numa missão, ele tá no cavalo dele, ele tá longe de casa. Ele sabe o que ele deve fazer e ele vai lá e faz. E muitas vezes isso é contra o que ele queria fazer. É contra a própria agenda dele, é contra aquilo que ele desejava pra ele, mas ele faz mesmo assim. E especialmente o Cavaleiro de Ouros, ele faz por um motivo muito responsável, muito concreto, muito pé no chão, muito vida real, sabe? Eu não sei se a sua grande lição, meu grupinho número 3, eu não sei se a sua grande lição é perceber que talvez, só talvez, não me bate, talvez você não precise tanto assim desse significado na sua carreira. Talvez isso não seja algo extremamente necessário quanto você acredita que é, ou costumava acreditar que era. Se você, meu grupinho número 3, for um millennium, por exemplo, se você for uma dessas pessoas que sempre sonhou com uma carreira que tivesse significado, que mudasse o mundo, que fizesse diferença, que, sabe, não ser só mais um tijolinho ali no muro, como diria Pink Floyd, né? Another brick in the wall. Principalmente se você é uma dessas pessoas, talvez a grande lição aqui seja você olhar em volta e perceber: nossa, até que eu tô bem, até que eu tô sobrevivendo, até que tudo tá dando certo. Por mais que eu tenha esse sonho, esse desejo de ter uma carreira, assim, que realmente tivesse um significado pra mim, não necessariamente eu preciso disso. Porque eu estou muito bem, sabe? Não é como se o rei e o Cavaleiro de Ouro estivessem mal. Muito pelo contrário, eles estão bem. Estão melhor do que eu, com certeza. Mas assim, essa pode ser a sua grande questão. Essa pode ser a grande lição. Se não for isso, pode ser uma tentativa do universo te mostrar esses antigos sonhos que você tem. Que talvez você tenha se conformado em assumir esse papel responsável, porque era o que deveria ser feito naquele momento. Mas talvez ele esteja se prolongando mais do que deveria. Entende? Talvez agora, onde você está, no ponto onde você chegou, você não precisa mais priorizar essa estabilidade. Talvez você possa esticar um pouquinho mais as asas, sabe? E dar mais ouvido que as suas paixões. Pode ser um desses casos. Ou você olhar em volta e perceber que tá bem, do jeito que tá, que você não precisa de um emprego que vá mudar o mundo, que isso é muito romântico, né? Nem todo mundo tem esses empregos que mudam o mundo. Enfim, a gente espera demais da gente, né? É muito aquela questão também do capitalismo também. Eu não quero entrar em questão política. Pelo amor de Deus. Mas é muito essa questão, não é? Da gente ser ensinado desde pequeno que o nosso valor como pessoa tá muito atribuído àquilo que a gente faz profissionalmente, né? E que a gente, de alguma forma, deve encontrar sentido na vida também através do nosso trabalho, que isso é algo muito importante. Mas não vamos entrar nessas questões. A questão mesmo aqui que eu queria deixar pra você hoje é sobre a diferença que é entre a sua paixão, a sua idealização, o que seu espírito espera da sua vida, da sua carreira, dos seus relacionamentos, versus o que realmente está acontecendo e o que você realmente está fazendo. Porque parece que há ali um confronto, um conflito, mas talvez ele seja só uma questão de percepção, sabe? Talvez ele realmente não exista, assim, de fato, não seja algo que você não possa abrir mão e deixar de acreditar naquilo, sabe? Porque já não te serve mais. São crenças que a gente carrega, mas não serve mais. Pra que você vai continuar pensando como o seu eu de 14 anos, de 15 anos, 16 anos, que tava ali tentando descobrir o que eu vou fazer no vestibular, o que eu vou fazer na minha vida. Ai, eu quero fazer alguma coisa que vá mudar o mundo. Pra que você precisa continuar apegado a essas crenças se elas não te servem mais? Se elas te servirem, meu Deus, continue. Continue. E como é que você sabe quando tá te servindo, quando não tá te servindo? Se te traz alegria, se te traz felicidade, se te traz uma sensação de
nossa, isso é muito certo, esse é o caminho, sabe? Aquele entusiasmo que o Bashar fala, né? Eu gosto muito do Bashar, eu sempre escuto as mensagens dele. Ele fala sobre... os Abraham Hicks também falam muito disso, né? Sobre seguir o caminho de mais entusiasmo. Que é quando você olha em volta e pensa... O que me faria feliz nesse momento agora? Né? O que mais me faria feliz? Mais me dá entusiasmo, mais me dá energia para fazer as coisas. Se pensar nesse seu emprego, ou sua carreira, ou relacionamento que tem um significado mais profundo, te traz entusiasmo, então sim, esse é o caminho para você. Dá mais ouvido à sua paixão. Mas se já não te traz mais nada, se você pensa em mudar de carreira ou algo assim, de ir atrás de algum emprego que vai mudar o mundo, se isso não faz você se sentir entusiasmado, talvez não seja esse seu caminho. Sabe, é bom desapegar das coisas, é muito bom desapegar das coisas, meu grupinho número 3. É muito bom desapegar de ideias, principalmente, porque as ideias têm mais peso do que parece. Às vezes as ideias têm mais peso do que até o mundo material, né? Porque as ideias se repetem na cabeça. Desde os 14 anos, ou sabe-se lá desde quando. Vou ficar martelando ali. Vamos tirar uma última carta pra você, meu grupinho número 3. Solitude. A carta do eremita. Muito bem, meu grupinho número 3. Talvez uma resposta pra você chegue através mesmo dessa autorreflexão. Desse momento de até isolamento também. De você se isolar, se afastar um pouco das pessoas pra tentar descobrir o que é você e o que é o outro. O que são as minhas expectativas, as minhas crenças, o que eu quero pra mim, o que eu sempre sonhei pra mim, versus o que os outros esperam de mim. O que foi que na minha vida, durante a minha vida, eu decidi pra mim porque eu realmente queria, genuinamente, versus o que eu passei a desejar pra mim porque eu achei que era aquilo que o outro queria pra mim. Sabe, meus pais, eu acho que meus pais queriam que eu seguisse determinado caminho, então talvez eles tenham me influenciado. Meu parceiro, eu acho que meu parceiro queria que eu seguisse por certo caminho, então eu fui influenciada pelo meu parceiro, pela minha parceira também. Meus amigos, meu grupo social, minha cidade, meu país, o que as pessoas esperavam de mim, sabe? O que a sociedade espera de mim? O quanto que isso me influenciou nas minhas escolhas? Sabe, às vezes a gente realmente precisa se afastar um pouco do mundo para entender melhor o mundo, para entender o que é você e o que é o mundo, ter essa separação, sabe? Então talvez isso ajude muito a esclarecer as questões para você. Ou talvez não seja nem o caso de você perder muito tempo pensando nisso, sabe? Sabe aquela questão de você martelar demais, de você pensar demais, de você até ficar ansioso, de tanto procurar as respostas. Talvez seja mesmo uma questão de você relaxar completamente e pensar, eu já estou bem onde eu estou. Eu não preciso procurar, como dizia minha avó, cabelo em cabeça de ovo. Meu Deus, o que essa expressão significa, hein? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas enfim. Mas talvez seja mesmo isso, essa questão de desapegar dessas crenças, sabe, tão antigas, tão enraizadas, tão profundas, de que o seu valor tá muito atrelado àquilo que você faz profissionalmente, ou então aos relacionamentos que você tem ou não tem. Sabe aquelas cobranças da sociedade? Talvez a sua grande provação, o seu grande teste nesse momento é perceber que nada disso realmente importa. Nada disso realmente importa, porque talvez você já esteja muito bem onde você está. Independente se alguém te influenciou, se não te influenciou, se você mesmo tinha uma visão diferente de você, uma visão diferente daquilo que você seria no futuro, você foi para um caminho diferente do que o seu eu adolescente esperava. Independente de tudo isso, sabe? Talvez você já esteja bem. Entende? Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você, meu grupinho número 3. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau.